Bom, então nessa nova sequência de videoaulas, né, nós vamos trabalhar com a criação de web services em Java, certo? Então, assim, qual é a ideia geral, né? É criar um web service com algumas funcionalidades aí, já com acesso a banco de dados, já meio embutido, né? Criar um web service, consumir esse serviço em uma aplicação Java Desktop, Java Web e Android. Seriam essas três formas de. Né, um exemplo de criação do web service e como é que eu faço para consumir nessas diferentes formas de desenvolvimento que nós temos para o Java. Então esse é o objetivo. E para criar esse web service, eu vou utilizar a forma de comunicação através do REST, né, que é uma forma um pouco mais leve que o SOAP, né, é uma arquitetura web aí que prima pela leveza, pela transferência mínima de dados, né? Podendo transferir menos aí é melhor, uma tendência, né, na web atual. Né? Então a gente vai trabalhar com o REST. E dentro do REST eu posso trocar informações através de XML, de HTML, de texto puro e de JSON. Né? São quatro formas que eu posso fazer a comunicação dos meus dados. No caso, a gente vai trabalhar com o JSON, que para quem não conhece, esse aqui é um exemplinho, né, de um elemento JSON. Né? Ele é bem enxuto também em sua estrutura, né? Bem mais enxuto que o XML. Né? Tá amplamente, né, utilizado em aplicações web, requisições Ajax e troca de informações através de JavaScript. Então ele está bem atual, né? Então eu acredito que seja uma arquitetura adequada para o propósito de criação do web service. Tá? Então, quem não conhece JSON, bom dar uma procuradinha a mais, né? Não vou entrar muito na fundamentação teórica do REST aí, a ideia é aplicar e mesmo para a prática, né? A gente criar o nosso web service e apresentar para vocês como trabalha com ele, né? E dar um exemplinho de aplicação de criação desse web service e como a gente pode consumir ele. Bem, o JSON, o REST, né? Então a gente vai criar esse web service. Agora a gente vai ver o que nós precisamos para criar de uma forma legal esse web service. Eu não vou explicar todo o processo de criação de classes, de modelo, de classes de acesso a dados. Né? Isso eu explico em outras videoaulas e eu já parto do pressuposto que isso aí vai estar tranquilo para vocês. Eu posso criar um web service sem usar absolutamente nada dessas classes, tá? Mas para ficar um exemplo mais legal, eu vou mostrar utilizando um acesso a banco de dados. Ok? Então vamos lá. Bom, o que eu vou precisar para trabalhar na minha criação do web service? Eu vi muito material na internet que cria o web service, especialmente o REST, né, utilizando o Eclipse. No caso aqui, por uma questão mesmo minha, que trabalho há mais tempo, tenho alguma restrição com o Eclipse, né, a gente vai criar essa estrutura utilizando o NetBeans e uma base de dados Postgres. Tá? Então eu só vou mostrar rapidamente aqui a base de dados. Ela vai ser uma base de dados fazenda, eu vou usar uma tabela só, tá? Mas é aqui, ó, é no Postgres, uma base de dados chamada fazenda, e ela tem quatro tabelinhas, para quem quiser brincar depois. Ó. Animal, fazenda, fazenda animal e usuário. Tá? Então essas são as quatro tabelas. A gente deve usar uma só, se não me engano, é a usuário que eu vou usar. Eu já tenho a estruturinha pronta. E era isso. Então, do Postgres é isso. Tá? Os arquivos que eu vou utilizar na videoaula e que eu não vou criar aqui, né, já vou mostrar de arrancada. Todo esse material vai estar no link que eu vou colocar na videoaula para baixar e conseguir acompanhar legal a nossa aula aí. Deixa eu mostrar para vocês, então. Aqui, ó. São esses arquivos aqui. Eu tenho a pastinha DAO, onde eu vou ter uma conexão com o banco de dados e uma DAO de usuário. Aqui está o backup do banco de dados. Aqui está a minha biblioteca de JSON, né? Que é para uma biblioteca do Google que permite a gente
manipular de forma fácil o JSON, né? Ela é bem útil. E modelo, só a minha tabelinha usuário. Então esses são os arquivos que a princípio eu vou precisar usar para criar o meu web service. Na verdade eu não preciso para criar o web service, né? Eu preciso para trabalhar com ele de uma forma mais legal. Tá? Então isso aqui, à medida que eu for precisando, isso aqui, essas estruturinhas eu vou largar lá no meu projeto do meu web service. Então é legal vocês baixarem e terem isso na máquina para facilitar o acompanhamento da videoaula. Bom, então eu vou abrir o NetBeans, NetBeans 8 aí. E aí eu vou fazer o seguinte. Um monte já de coisa aberta aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um novo projeto do NetBeans. Importante ter ele completinho, porque eu preciso da parte web, tá? Aí eu vou criar uma aplicação Java Web. Vou chamar essa minha aplicação de Fazenda WS de Web Service. Eu vou chamar de Web Service mesmo. Tá? Fazenda. E vou jogar ela já na minha pasta direitinho. Ué, por que que não largou? Espera aí. Google Drive. Programa Tchê. Agora vai. Então tá lá. Fazendo Web Service. Next. Glassfish. Finalizar. Pronto, tá feito. Criado então o meu Fazendo Web Service. Claro, ele vai criar aqui uma interfacezinha, um arquivo HTML e tal, mas isso aqui a gente não vai nem usar, né? Dá até para apagar isso aqui. Bom, aí agora é o seguinte. Eu vou criar agora um novo. Aí eu vou criar aqui, ó. Se tiver em português agora não sei exatamente como é que o NetBeans traduziu, né? Mas é um RESTful Web Service a partir de um padrão, ou é padrão de Web Service RESTful, né? Então, mas é aqui que eu tenho que clicar. Ah, não estou achando. Clique em outros, que aí você vai encontrar. Clique em outros, e aí ele vai aparecer na minha pastinha Web Services, tá? Web Service, tarará. Então esse aqui, ó. Web Service, padrão para Web Service RESTful, algo do tipo. Se eu não encontrar, eu clico em outro e cato aqui no Web Services ele. Tá? Aqui eu vou criar um modelo simples, não tem essa de container, tá? Vai ser um modelo bem simples. O nome do projeto é esse. O nome da classe eu vou chamar de Fazenda WS. E o meu MIME type, que é o tipo, né, que eu vou trabalhar, ele vai ser o application JSON. Tá? Application JSON. E o nome do meu pacote, o que ele está me dando inválido? Vai no pacote padrão. Então, bom, o nome do meu pacote vai ser WS. Tá? WS. Então, fazendo a WS, JSON, e o meu pacote vai ser WS, ok? Acho que é isso aí, dá para trabalhar. Finish. Então ele já vai criar aqui para mim um arquivo com a configuração da minha aplicação e o outro com a estrutura da minha fazenda. Tá? Podia ter trocado o path também, né? O path é o caminho que fica lá em cima, quando eu vou carregar ele. Né? Então, esse genérico aqui não precisava, mas tá, depois a gente muda. Então aqui, ó, fazenda AWS, ele já cria uma estrutura para mim, com a estrutura de get e put, né, na minha aplicação JSON. A gente vai trabalhar com o get, né, primeiro, que é o que vai, onde eu posso retornar informações, né. A gente vai trabalhar primeiro em cima dessa estrutura aqui. Mas ele já me dá uma ideia, tá, do que tá por vir, né. Por exemplo, aqui no put, a ideia do put é quando eu recebo alguma coisa e processo só, né. Tipo uma inicialização, alguma coisa do tipo. E aqui no get,
eu posso trabalhar recebendo e enviando dados. A gente vai trabalhar direto no GET aqui, tá? No nosso primeiro exemplo. Aqui no Produces, né, o que ele vai produzir? Ele vai produzir uma aplicação JSON, né? Poderia ser XML, poderia ser texto. Poderia ser o que eu quisesse aqui. Tá? Eu vou, só a título de exemplo, eu vou mostrar algum texto dele retornando aqui. Ó. Vou fazer um primeiro exemplo. Eu vou trocar do JSON para não ter que já começar trabalhando com JSON. Eu acho que eu posso fazer o que aqui? Text. Será que ele funciona assim? Vamos ver. Não me lembro se é application barra text, mas agora a gente já vê. Bom, aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um return. Meu primeiro web service RESTful. Tá? Só isso. Então, vamos ver o nosso primeiro web service. Bom, para consumir esse web service, eu posso usar softwares do tipo SoapUI, né? Ter alguns complementos do Google Chrome que eu posso trabalhar. O meu NetBeans, mesmo que de uma forma talvez, né, não tão completa, né? Mas através do meu Glassfish ali, eu usei o Glassfish, passei reto ali, né? Usei o servidor web Glassfish, aconselho vocês a usar também. Ele tem uma interfacezinha ali, né? Para testar o web service que eu acho legal. Então a primeira coisa que eu vou fazer é dar um deploy no meu web service. Vai fazer o building ali, vai fazer toda a parte para disponibilizar no meu Glassfish lá. Deixa ele fazendo aí. Deu. Será que deu? Tá indo. Bom, e assim que eu fizer isso, eu vou testar meu web service para ver se ele vai me retornar alguma coisa. Certo? Vamos ver. Ó, aqui tem o teste RESTful Web Service. Ó. É aqui que eu vou. Aqui eu vou escolher meu projeto, fazendo Web Service. Tá? Seleciono o projetinho aqui. Esse primeiro não funciona tão bem, tá? Então, pelo menos assim, em algumas máquinas eu tive problemas. Esse que é gerado localmente. E aí é melhor escolher o projeto e rodar. Ah, fechei. De novo. Tá aqui o generic, aquele, né? Ficou o nome esquisito. E aí eu digo que é um application text e testo. Tá, o problema todo aqui é o seguinte, ali. Por que ele baixou isso aqui? Depende do navegador. Ó, ele acaba baixando, mas aí é uma característica do meu Google Chrome. Deixa eu ver se em outro navegador eu trabalho diferente e eu explico melhor. Olha o Safari aqui. Vai, baixa também. Tá, é que é o seguinte, ele vai me produzir um texto, tá? Um text. E aí o que, que ele faz? Quando eu mando ele testar, ao invés dele abrir aqui embaixo, ele identifica que é um texto e baixa o arquivo. Baixa no formato de arquivo, tá? Mas não tem problema. Tá, o importante está aqui meu método, tá? Ele é o padrão do get, então ele não está me gerando nada a mais, tá? Está pegando o padrão de requisição get. Eu digo que ele é um texto, mando testar e ele vai me gerar isso aqui, ó. Ó. Meu primeiro WS RESTful. Esse é o retorno dele, tá? Esse é o retorno do meu web service. E se eu for observar lá, tá certinho, ó. Return meu primeiro WS RESTful. Então, tanto funcionando isso, o principal já está funcionando, que é
a estrutura, o ambiente de desenvolvimento está ok. Então, para vocês ficarem tranquilos, assim, primeira coisa, crie o web service e isso tem que estar funcionando legal. Por que eu estou comentando isso aí que já é importante? Porque muitas vezes questão de ou o servidor web Glassfish dá algum tipo de problema, ou eu não consigo gerar direitinho uma aplicação no NetBeans, ou não está funcionando legal o teste. Isso tudo pode influenciar para que o meu web service funcione legal ou não. Tá? Então, se aconteceu isso que aconteceu com o meu, tá bom. Primeira coisa, já tá legal. Tá funcionando o web service. Tá. Funcionando isso, ou seja, já consigo testá-lo no meu caminho local, né? Acho que é de conhecimento de todos, mas o web service, ele vai ser publicado em um endereço HTTP, no caso aqui o meu endereço local, ele bota ali bota a porta que está rodando Glassfish, o nome do projeto, e aqui ele coloca as minhas classes, né? Posso ter mais de uma classe. Por que está chamando generic aqui, voltando, né? Porque eu me esqueci, ou na hora não me dei por conta, de trocar o nome da forma como a minha classe vai ser chamada. Tá generic, tá estranho isso, né? Aqui eu botei um fazenda como se eu fosse fazer todas as minhas classes do meu web service aqui, né, relacionadas à fazenda. Então eu vou colocar aqui, ó. O nome desse meu caminho aqui vai ser fazenda. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Não vou deixar generic. Então agora eu vou testar, vamos ver se testar direto vai. Vou testar meu web service. Será que vai mudar alguma coisa? Ó, já faz o deploy, acho que é em tempo real. Ó, fazenda. Ó, mudou o nome, né? Forma como o meu web service é chamado. E consequentemente também o caminho dele, ó. O resource dele. Certo? Agora, em vez de ser generic, é fazenda. Bom, fica até aqui tranquilo, né? Criamos o ambiente. Já conseguimos fazer o nosso primeiro teste do web service. Então é o seguinte, na próxima videoaula eu vou começar a trabalhar com o JSON, já aproveitando a estrutura que eu tenho de classes, certo? Esse é mais curtinho, foi só o primeiro para nós colocarmos esse web service para rodar, certo? Então até a próxima aí.